Eu quero ler com você um texto muito conhecido, né, como eu disse, da Bíblia, da palavra do Senhor, que está lá em Lucas 5, que fala de uma pesca, né? Fala de uma pesca maravilhosa. É um texto, né? Todos conhecem esse texto da pesca maravilhosa, né? Dos discípulos, aonde ficavam ali a noite toda, não pescavam nada, e Jesus ia e mandou voltar para o mar. E ali eles pegaram muitos peixes, a ponto de ter que pedir barcos emprestados para que pudesse trazer todos os peixes, né, para a terra. Então deixa eu ler, eu vou ler o texto com você e depois nós vamos compartilhar essa palavra. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num barco que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentasse no barco, Dando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam-se grandes quantidades de peixes, e nas redes a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, eu já estava há algum tempo meditando nessa palavra, desde que a pastora Roberta perguntou se eu poderia trazer uma palavra no culto de hoje. E eu sou assim, eu preciso caminhar muito na palavra para conseguir, né, entender. Porque eu gosto de entender bastante aquilo que Deus está falando. Né, a palavra não é nossa interpretação. Nós precisamos buscar a revelação do Senhor, né, para trazer para a igreja. Então, quando eu estava meditando nesta palavra, né, o Senhor falava muito ao meu coração. E tem vários momentos aqui das falas de que nós podemos aprender com Ele, né? Várias coisas que nós podemos aprender com o Senhor aqui nesse texto. Como eu disse para vocês, é a pesca maravilhosa. Então nós já ouvimos tanto falar desse texto, mas eu confesso que para mim eu nunca ouvi desta maneira como o Espírito Santo me revelou. Então aquilo que o Senhor me falou, eu quero também que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Aqui nós começamos lendo que Jesus estava junto ao lago e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Aí eu já comecei a ser confrontada, porque o Senhor me trouxe à mente aquelas pessoas que estão lá fora, principalmente aquele bar que tem ali na esquina, né?
Nós passamos por ali, é uma situação ali que, sabe, e às vezes a gente passa ali despercebido, passa para lá e passa para cá, né? E aqui o texto diz que a multidão empurrava Jesus, que ele estava ali com aqueles discípulos e a multidão empurrava com sede de ouvir a palavra de Deus. Aí eu fiquei me perguntando, o que mudou hoje? O que mudou? Irmãos, não mudou nada. A única coisa hoje que é diferente é porque Jesus estava ali no meio daquela multidão, em pessoa, né? Porque essa época foi quando ele estava andando como homem e como Deus aqui nessa terra. Então ele estava ali como Deus, mas também estavam como homem. E quando a multidão apertava Jesus, ele sentiu necessidade de se afastar um pouco daquela multidão, para que ele pudesse pregar a palavra. E eu fiquei pensando, eu falei, qual é a diferença hoje? A diferença é hoje que nós não é Jesus que está ali em pessoa, mas é Jesus que está ali em você. É Jesus que está em mim, porque nos foi dada essa autoridade para fazer esta obra. Foi nos dada essa autoridade. Então, a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração é que eu tenho essa autoridade. E o que eu tenho feito? O que nós temos feito? O que a igreja tem feito? A multidão continua lá fora. Sabe por que eles não nos empurram? Porque eles têm receio de chegar diante de nós. Eles mesmos criam uma barreira, porque eles acham que são muito diferentes de nós. Eles acham que nós somos muito superiores a ele. E, irmãos, isso não é verdade. Mas isso, a culpa é nossa, sabe por quê? Nós não nos chegamos até eles. Nós não temos essa ousadia. Nós não temos esta coragem de passar ali na porta daquele bar e falar, meu querido, Jesus te ama, Jesus tem uma promessa, Jesus tem uma obra para você, porque é isso que acontece. Então nos falta essa coragem, nos falta essa ousadia, porque Jesus está em nós. Ali ele estava em pessoa e hoje ele está através de mim e de você. E nos deu essa autoridade. E nós precisamos colocar essa autoridade em prática. Amém? Nós precisamos buscar do Senhor essa ousadia, essa coragem. Nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. E aqui Jesus usa uma estratégia. Quando ele vê que aquele povo começa a empurrar ele busca uma estratégia. Qual foi a estratégia que Jesus buscou? Aqui, ó, vocês que estão passando com esse barco, aí traz um barco aqui para mim. Porque eu quero pregar, mas eu não consigo. Eu não consigo pregar porque eles vêm, eles me empurram. Eles não deixam eu falar. A multidão estava sedenta de Deus. A multidão estava sedenta do Senhor. E não deixava Jesus falar. E Jesus teve que ter uma estratégia. E ele, como Deus, hein? Ele ali como Deus, mas ali como homem. Ele falou, traz um barco aí. Traz um barco. E a Bíblia diz que ele subiu naquele barco e começou a pregar para aquele povo. Ele começou a falar com aquele povo. Irmãos, nós temos também a estratégia. Nós temos várias estratégias hoje para falar com quem está lá fora. Nós podemos nós mesmos estar lá falando, né, o que achamos mais difícil. Mas nós temos a estratégia também de estar colaborando com o envio de missionários para a missão. Eu ouvi um debate melodia esses dias, que eu gosto muito de ouvir o debate melodia, não consigo ouvir sempre, mas nesse dia que eu estava ouvindo, estava falando sobre missões. Irmãos, eu confesso que eu fiquei assim, impactada, eu fiquei encantada, porque a gente vê tantas coisas lá fora, a gente vê tanta gente fazendo missões. E tinha pastores lá, missionários lá no debate, e eles falaram assim de uma maneira de missões, que aquilo enchia meu coração. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque tem pessoas aí afora pregando a palavra, cuidando de vidas.
E eu fiquei muito feliz com aquele debate. Porque hoje missões quase não se falam mais. Mas naquele debate eu entendi que ainda existia pessoas ainda apaixonadas por alma. Pessoas que investem em almas. E a arma que nós temos hoje é oração. Se eu não posso chegar ali na frente daquele bar, se eu não tenho essa coragem de chegar ali, eu tenho o joelho para dobrar e começar a clamar. Por isso que eu pedi um ministério. Porque a terra clama e eu posso clamar ao Senhor. E Ele pode ir lá e fazer o sobrenatural na vida daquelas pessoas. A oração é uma ferramenta que o Senhor nos deu para estar levando a palavra. Se nós não podemos chegar até eles para tocar neles, nós podemos orar para que Deus vá lá e toca e faz a obra na vida daquela pessoa. Irmãos, vocês não imaginam como eu me senti. Eu falei, Senhor, perdoa, tenha misericórdia. Por que não fazemos isso? Tem várias maneiras, nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos pregar a palavra, nós podemos enviar recurso, nós podemos ajudar missionários. E o que nós temos feito? E o que nós temos feito? Então essas são as estratégias, né, que o Senhor nos dá. Essas são as estratégias para que nós possamos chegar até a multidão. Nós precisamos orar, nos encher da graça, porque também não podemos chegar de qualquer maneira. Eu não posso simplesmente chegar ali e começar a falar. O inimigo é sujo, ele vai zombar, ele vai escarnecer o nome de Jesus. Mas se eu for cheia do Espírito Santo, eu vou poder chegar ali e falar para eles, olha, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a tua vida. Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, porque como foi cantado aqui, a terra está clamando, ainda que eles não entendem, mas a terra está clamando, a terra está clamando, e nós temos estratégias para levar essa palavra, né, para aqueles que estão lá fora. Essa foi a primeira atitude que eu aprendi com Jesus. É ter estratégia. Se eu não posso estar ali no meio deles, eu posso me afastar e orar e clamar a Deus por aquelas almas que estão lá fora. Amém? A segunda atitude que eu vejo é que Jesus, saindo dali, quando ele acabou de pregar, ele virou para os discípulos e falou para eles, olha só, leva o barco mais fundo, está aqui, ó, no versos 3, entrando num barco que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco a praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lancem as redes de vocês para pescar. Jesus falou isso para os discípulos. E os discípulos falaram com ele e falavam assim, olha só, Senhor, nós passamos toda a noite aqui trabalhando e não pescamos nada, não pegamos nada. Mas olha, sobre a tua palavra, eu vou voltar e vou lançar a rede. E isso, irmão, sabe o que me ensinou isso aqui? É que aqueles discípulos, eles viviam numa zona de conforto. Passava a noite ali lutando, trabalhando, mas não conseguia nada. Mas também não fazia nada para ser diferente. Eles não faziam nada para que fosse diferente. Então Jesus falou para ele, olha, leva esse barco mais fundo. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Você está muito rasa. Você está muito rasa. Nós precisamos nos aprofundar mais. Nós precisamos mais sair da zona de conforto. Nós precisamos mais sair do comodismo. Nós precisamos. Ah, é fácil? Não, não é fácil.
Não é fácil, porque é muito bom ficar na nossa zona de conforto. É muito bom ficar ali quietinho. Ainda que eles não pegassem nada, eles ficavam pensando: hoje eu não peguei, mas amanhã eu pego. Se eu não pegar amanhã, depois eu pego. Estava muito cômodo para os discípulos estarem ali naquela situação. Mas quando Jesus falou com ele: olha, vai mais fundo. E é o que a igreja está falando, é o que o Senhor está falando para a igreja nesta noite. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Vamos mais fundo. Porque o peixe está lá no mais fundo. No raso nós não vamos pegar. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. É tão bom estar na igreja terça-feira. É tão bom estar na igreja nos domingos. É tão bom estar no evento igual nós tivemos aqui ontem. Gente, quem esteve aqui ontem? Olha, o evento, ele acabou 1 hora mais tarde. Mas sabe por quê? Porque estava muito bom. Não é porque houve problema nenhum, não. É porque estava muito bom. Não dava nem vontade de sair. Porque o melhor lugar para estar é na casa do Senhor. É se alimentando da palavra. É se enchendo. E as mulheres como eu que estavam aqui ontem, elas foram cheias. Foram cheias. Sabe? Porque aqui nós tivemos orações, nós tivemos palavras motivadoras para nos fazer avançar. Nós aprendemos a nos valorizar, a nos conhecer melhor. Então é muito bom, irmãos. É muito bom. Eu fiquei aqui de 9 da manhã, só fui em casa para me arrumar, para sair daqui 10 e tanta da noite. É muito bom. E a gente não reclama, está muito bom. Mas aqueles discípulos estavam acomodados. Não pescavam nada, mas estavam acomodados. Eles estavam na esperança. Amanhã eu pego. Hoje eu não peguei, mas amanhã eu pego. Estavam acomodados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus deu aquela ordem para eles, imediatamente eles obedeceram. Foi um estalo, né? Jesus falou: olha, vai mais fundo. Eu entendi que nós precisamos ir mais fundo como igreja. Eu entendi que nós precisamos nos aprofundar mais. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Que nós precisamos ir, né? Porque o mundo está clamando. A terra está clamando. E nós estamos aqui na nossa zona de conforto. Irmãos, não é palavra de exortação não, tá? Não é não. É palavra de amor. Eu estou falando porque o Senhor falou comigo primeiro. E de verdade, nós precisamos desse despertamento. Nós precisamos desta palavra. Nós precisamos acordar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque a terra está clamando. Nós precisamos de estratégia. E estratégia nós já temos, que é a oração. Nós precisamos ser cheios do Senhor para estar lá fora fazendo a obra dele. E a Bíblia diz aqui, olha, que eles foram para o mar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Irmãos, não é sobre nós, é sobre ele. É sobre a palavra dele. Não é com a minha força, não sou eu, é ele. É ele. E aqueles discípulos, sob a palavra do Senhor, eles lançaram as redes. E a palavra diz que eles encheram tanto a rede, que a rede começou a se romper. Eles tiveram que pedir ajuda de outros barcos para que pudessem carregar todo aquele peixe para a praia. Olha isso. As redes começaram a se romper, pediram ajuda de outros barcos e chegaram à praia com os barcos todos lotados. Todos lotados. Então, irmãos, é sobre a palavra de Deus. Às vezes nós somos temerosos, às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós não temos coragem para chegar e falar do amor de Deus. Eu lembro muito do meu cunhado, pastor Roberto.
Eu lembro muito do meu cunhado. Não tem um dia que a gente não lembra dele e que não fala dele. Ele era um evangelista, assim. Ele chegava, sabe aquele crente enjoado? Sabe aquele chato, que, né, pastor? Quando ele encostava, tinha gente que se pudesse, menina saía correndo. Porque ele era daquele mesmo que pegava no pé e pregava mesmo, e doía o que doesse, mas ele pregava. Ele falava do evangelho, ele falava do amor de Deus. Entendeu? Então eu lembro muito do meu cunhado, que hoje, né, não está mais no nosso meio, mas está lá já nos braços do Pai. Então, irmãos, o texto diz que eles levaram aqueles peixes para a praia e que depois Jesus chegou até eles e falou para eles, falou assim, muito bem, pegaram bastante peixe, né? Só que agora vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão ser pescadores de homens. Ali o Senhor já estava, né, decretando, falou assim, olha, de hoje em diante vocês não vão mais entrar em mar para pescar nada, porque de hoje em diante a pescaria de vocês vai ser outra, a pescaria de vocês agora vão ser almas para o meu reino, a pescaria agora vai ser homens, vocês não vão mais pegar peixes. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, é que imediatamente, a Bíblia diz aqui no final, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Sabe o que me confrontou nessa palavra? E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, sabe o que me chamou a atenção nesse versículo aí? Gente, eles lutavam e não pescavam nada. Por que eles não pararam antes? Por que eles não desistiram antes? Falei assim, poxa vida, eu já estou cansada. Estou cansado, não quero mais. Ficamos a noite toda, não pegamos nada. Por que eles não desistiram antes? E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que eles largaram tudo quando os barcos estavam cheios. Os barcos estavam cheios. E eu falei, meu Deus, por que eles não largavam antes, né, pastor? Né, Vincent? Por que quando eles não conseguiam pegar nada, por que quando eles estavam lá naquela peleja, tentando e não conseguiam nada, por que eles não desistiram? Aí quando eles conseguem encher o barco, eles não sabiam de nada, eles mal sabiam com quem eles estavam lidando ali, né? Porque Jesus, por mais que ele ensinasse, os discípulos nunca alcançavam o poder de Jesus. Nunca alcançavam. Lá no mar, no meio da tempestade, Jesus fez tantos milagres ali. Jesus salvou, parou a tempestade. E eles ainda falaram, quem é esse? Que até o mar e o vento ele faz parar. Quem é esse? Jesus, quando estava caminhando, pregando, os discípulos, né, chegaram até ele lá. E quando Jesus pregou, eles reclamaram, falaram, nossa, que palavra dura essa. Que palavra dura. E começaram a sair, as pessoas começaram a sair. E Jesus virou para os discípulos e falou assim, aqui, vocês também vão sair? Vocês também vão? Está achando a palavra dura? Vocês não querem ouvir? E um dos discípulos diz, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, irmãos, nós precisamos conhecer mais o nosso Jesus. Nós precisamos entender mais o nosso Jesus, a vontade dEle. Porque tudo já nos foi dado. Tudo já está preparado. Nós só somos instrumentos aqui para pregar esta palavra, para cumprir o ID dEle. E quando eu vi que esses discípulos largaram tudo, justamente, imagina, eu fiquei imaginando os barcos ali na beira da praia, botando peixe para fora, e ele simplesmente virou as costas e falou assim, ó, não quero mais pescar. Sabe o que eu vi nessa passagem? Quantas pessoas hoje estão presas em conquistar, em conseguir, em fazer.
dando murro, às vezes em ponta de faca, sendo que Jesus tem algo tão maior. Jesus tem algo tão grande para cada um de nós. E às vezes nós nos conformamos com pouco. Às vezes nós nos conformamos com aquele pouquinho. E eu entendi que aqueles discípulos ouviram a voz de Deus, eles foram tocados pelo Senhor e largou tudo. Nós temos esse exemplo, eu sou testemunha viva. Nós temos o exemplo do nosso pastor aqui, pastora Roberta. Quando eles se converteram, né, foram diretamente para o seminário. Eu já era convertida na época. E eu fui uma que, com muito pesar no coração, ajudei a desmontar a oficina, ajudei a desmontar a loja, tudo ali. Ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava. E às vezes me dava até uma certa preocupação. Eu falava, meu Deus. Porque às vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor. Às vezes nós não entendemos. Mas quando nós obedecemos, lá na frente nós vamos ver. E hoje está aí, né, o Sol para a Terra, 25 anos, cuidando de tantas crianças. Hoje está a igreja, o Sol para a Terra começou aqui, né, pastor? Começou aqui. Com uma luta aí, com o judô, pastor dando aula. E aquele número a cada dia crescia mais. E não tinha aonde mais botar a criança. E tiveram que correr atrás, sair do conforto, da zona de conforto. E falar, não dá mais para ficar agora, eu tenho que sair daqui. E vamos embora. Eu tenho muito orgulho de dizer, né, louvando o nome do Senhor. O primeiro bolo dos aniversariantes do Sal para a Terra foi eu que fiz. Aqui ainda. Antes de ir lá para aquele lugar ali na frente. Então, irmãos, dói muito ter que abrir mão. Eu sei que dói, não foi nem eu que abri mão, mas eu vi a minha família abrindo mão, né, da sua estabilidade, do seu conforto, para entrar num vento, né, pastor? Mas vento que traz vitória. Não é só vento, é vento que traz vitória. É vento que traz resultado. Né? Então eu acho que esses discípulos ali, eles entenderam. Está na hora. Às vezes você pensa assim, eu quero conquistar, eu quero ganhar, eu quero ter, eu quero fazer. Mas o Senhor está falando para você, olha, larga tudo, porque agora você vai ser ganhador de almas. Agora você vai ganhar alma, você vai ser pescador. Você vai ser pescador de almas. Por isso que essa palavra me confrontou, sabe? Porque eu vim assim, eu vi tanto aprendizado, eu aprendi tanto com Jesus nessa palavra, que eu fui reduzida a tão pouco. Mas aí eu me prostrei diante do Senhor, falei, Senhor, eu quero mais. Eu não quero ficar nesse raso. Eu não quero ficar. Porque é lá no fundo, é no profundo que está a pesca maravilhosa. É lá no profundo. Só que para chegar lá no profundo, teve um processo. Quantas noites esses pescadores passaram e não pescaram nada? Quantas noites? Mas quando eles obedeceram à voz de Deus e largaram tudo e foram cumprir o chamado do Senhor, o Senhor deu a vitória. Nós somos resultado dessa pesca, né, pastor? Você é resultado dessa pesca maravilhosa. Porque a partir do momento que eles largaram aquela pesca de peixes e começaram a pregar para homens, o evangelho foi caminhando, foi crescendo e chegou até nós. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque um dia alguém abriu mão do seu trabalho, um dia alguém abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos, por minha causa e por sua causa. Assim como Jesus abriu mão de si mesmo, por amor a cada um de nós. Então, irmãos, vale a pena sair da zona de conforto. Às vezes eu fico perdida, eu falo, meu Deus, como que eu acho que eu não sou muito não. Agora está uma onda de TDAH, sei lá o que é esse negócio aí, ó.
Eu falei, gente, às vezes eu penso que eu não sou muito normal, não. Às vezes eu penso que eu não sou muito normal, não. Porque eu penso cada coisa, sabe? Eu fico, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar aí fora esse povo? Como é que eu vou pregar para esse povo? Mas não sou eu, é Ele. Eu só tenho que tomar atitude. Eu só tenho que ter atitude. A mesma atitude que os pescadores tiveram. E eles tiveram no momento de bonância, não foi na escassez, não. No momento de bonância. Quando os barcos estavam cheios. Foi ali que eles largaram tudo. E esse é o convite que o Senhor faz para cada um de nós nesta noite. Olha, não importa o momento que você está vivendo, me siga, porque você vai ser pescador de homens. Me siga. Não tenha medo. Não tenha medo. Busque estratégia. E a melhor estratégia que você tem hoje é orar ao Senhor para Ele te capacitar. Né? Como eu falei para vocês ali, os discípulos, o povo empurrava Jesus. Qual a estratégia dele? Ele falou assim, olha, se eu ficar aqui eu não vou conseguir falar, então eu vou pegar um barco ali e vou entrar dentro. Foi a estratégia que Jesus teve. E hoje, qual é a estratégia que você tem usado para falar do amor de Deus? Qual é a estratégia que Deus tem te dado para você pregar a palavra do Senhor? O que é a sua zona de conforto que tem te segurado, que tem te prendido, que não tem deixado você viver o sobrenatural de Deus? Porque quando nós estamos na zona de conforto, nós não vivemos o sobrenatural de Deus, nós vivemos o natural. Tá bom, tá confortável, tá bom. Mas o Senhor não nos chama para viver no bom, Ele chama para viver no maravilhoso, no sobrenatural, no ótimo, desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, mas também cumprir o ID dele. É para isso que o Senhor nos chama. Quando eu falei para vocês que essa palavra me confrontou, foi por causa disso. Porque o Jesus ali já me confrontou. Quando ele, sendo Deus, ele se afastou. Arrumou uma estratégia para entrar no barco para pregar. Ali ele já me confrontou. Quando esses homens largaram tudo, quando ouviu a voz de Deus. Quando esses homens ali até murmuraram, falaram, mas eu não peguei nada, eu vou continuar nessa batalha. De repente você está batalhando da maneira errada. De repente você está trabalhando da maneira errada. De repente nós não estamos conquistando, porque nós não estamos olhando para o alvo, nós não estamos prestando atenção naquilo que Jesus tem falado conosco. Nós precisamos estar mais atentos à voz de Deus. Precisamos aprender com Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Eu quero. Eu desejo muito, irmãos. Eu tenho uma caminhada de 30 anos de evangelho. E eu pensei nisso na hora que eu estava meditando nessa palavra. No começo, eu ganhei muitas almas para o Senhor. Muitas almas. Vizinhos, família. E por que não aconteceu mais? Por que no decorrer dos anos isso não continuou acontecendo? Porque no primeiro amor, quando você ganha aquelas almas, se você continua naquele primeiro amor, como é que estaria hoje, Eduardo? Como é que estaria hoje? Por que esse primeiro amor não continua ardendo? A minha oração, depois que eu meditei nessa palavra, foi, Senhor, faz arder em mim o desejo de ganhar almas. Faz arder no meu coração o desejo de ganhar almas. Porque, Senhor, irmãos, o objetivo, o propósito de Deus não é que eu esteja aqui todo bonitinho na igreja, trabalhando, fazendo a obra. O propósito de Deus é que ganhem almas para o reino dele. O propósito de Deus é levar a palavra de salvação. Porque a terra está clamando. E quem tem para dar para a terra que está clamando é a igreja do Senhor. Então nós precisamos nos despertar. Nós precisamos levantar a nossa cabeça. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E cumprir o ID do Senhor.
E não importa a situação que eu estou vivendo, se eu estou na escassez, se eu estou na fartura, eu tenho que ouvir o chamado e obedecer. Como aqueles discípulos fizeram. Ouvir o chamado. Atender o chamado do Senhor. E o resto é com Ele. O resto é com Ele, porque é Ele que convence. Ele já nos deu essa autoridade quando Ele falou, olha, eis que eu dou autoridade a vocês para pisar em serpente, para curar enfermos. E se alguém comer algo envenenado, não vai morrer. E, gente, nós estamos cheios de promessas de Deus. O que nós estamos esperando? É isso que o Senhor falava comigo. Nós estamos cheios. Nós estamos preparados. Eu acho que falta tomar posse. Falta acreditar. É acreditar, né, que o Senhor me chamou. Que o Senhor me chamou para isso. Lá em Atos 3, deixa eu ver. João e Pedro passavam, né, pregando, e viram ali uma pessoa pedindo esmolas. E aquele homem pedia esmola. Ele pedia dinheiro. Ele esperava ganhar dinheiro para o sustento. Aí eles pararam ali para ele e falavam assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu acho que é isso que está faltando. Eu fui confrontada com esta palavra, porque eu tenho essa autoridade para dizer assim, Eduardo, levanta e anda em nome de Jesus. Ana Paula, seja curada em nome de Jesus. Eu tenho essa autoridade, você tem essa autoridade. E o que nós estamos fazendo com essa autoridade? O que nós estamos fazendo com essa autoridade? Nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos acordar, igreja. O mundo está passando por uma fase tão complicada, tão difícil, né? Tão difícil, tanta injustiça, tantas mortes de inocentes. E nós estamos na nossa zona de conforto. Nós estamos na nossa zona de conforto. Eu, sinceramente, é uma palavra que, de repente, até choca, né? Mas é a realidade. É a realidade. A igreja não está aqui para ficar na zona de conforto. A igreja é um exército. Um exército que Deus levantou para guerrear, para arrancar da mão do inimigo as almas que estão perecendo. Você quer fazer parte desse exército? Você quer ser cheia do Espírito Santo? Ele já te deu autoridade, mas de repente te falta força. O Senhor falou algo comigo tão tremendo ontem aqui na reunião. Quando faz o apelo, geralmente, né, nós como os pastores, a gente vem assim, ó, para ajudar, né, na oração, para orar pelas pessoas. O Senhor falou para mim assim: por que você está fazendo? Sabe por quê? Porque às vezes eu estou fazendo assim, mas eu estou precisando fazer assim. Às vezes eu estou assim, orando para a pessoa, orando pela igreja, mas e eu? E eu? De repente eu estou precisando fazer. Não é? Então é tremendo, sabe? É tremendo. Então, olha, levanta a igreja. Com muito amor no meu coração. Já falei, não é exortação, tá, queridos? Não é exortação, porque eu estou falando de mim também. Não é exortação. Mas vamos acordar, vamos levantar, vamos regaçar as mangas, vamos olhar pelos necessitados, vamos pedir ao Senhor estratégia, vamos trabalhar, mas trabalhar lá fora, porque trabalhar aqui dentro é muito bom, trabalhar aqui dentro é muito confortável, é muito alegre. Vocês não fazem ideia de como o povo estava alegre aqui sexta e ontem, sexta-feira. Ainda falei com a pastora Roberta, eu falei, é tão bom olhar essa igreja tão alegre, trabalhando, servindo, tudo com alegria, com boa vontade. Vocês ficou tudo lindo, sabe? Nós precisamos ter essa mesma alegria de fazer lá fora.
Nós precisamos resgatar isso. Alegria de fazer lá fora. Alegria de ir mais fundo. Alegria de sair do raso e mergulhar mais fundo para ganhar as almas a qual o Senhor tem colocado nas nossas mãos.